Graça e paz, meus amados. Sejam todos bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus e como é maravilhoso podermos ver em todos os livros da Bíblia sobre esse amor e sobre esse perdão de Deus. Seja abençoado, seja nesse momento a sua casa, a sua família, os seus sonhos sejam todos tocados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus nos abençoe. O livro de hoje é o livro do profeta Amós. O tema central do livro do profeta Amós é a fidelidade do Senhor à sua aliança e o dever do povo de Israel de observar as obrigações dessa aliança. Ou seja, como Deus é fiel à sua aliança, também o povo deveria ser, porque Deus precisava trabalhar, advertir e, se fosse preciso, punir o povo, porque eles estavam quebrando um contrato, estavam quebrando as leis da aliança de Deus. Amós, o profeta de qual o livro leva o nome, significa literalmente o seu nome carga ou carregador. Ele era um homem simples, muito diferente de outros profetas que nós já estudamos, como por exemplo Isaías, que era parente do rei. Amós era um boiadeiro, um picador de sicômoros, um dos homens mais simples de todos os que foram escolhidos por Deus para falar a sua mensagem com tanta autoridade, com o ministério profético. Na verdade, o que acontece com isso? O que é picador de sicômoros, pastor? Existia umas árvores, umas figueiras, figueira brava, que o figo não era bom para se comer. O figo normal era a comida de rico, era a comida de quem poderia pagar pelo figo. Esses figos bravos, eles eram ruins, eles eram amargos, eles não eram bons de comer, não serviam para comer. Mas desde muito cedo se descobriu que caso fizesse um furo nesses figos, ela amadurecia melhor, ela ficava comestível. Então, olha a função desse profeta, olha o que esse homem era que Deus chamou para usar no seu ministério como profeta. Ele ficava com uma vara, com um gancho na ponta, e ele furava um por um as frutas no pé, os figos bravos, para que pudesse depois vender. Era o figo do pobre, era o figo do necessitado, era aquele que não tinha dinheiro para comprar os figos de boa qualidade. Então, veja como ele era simples. Ele pertencia à Judéia, ele nasceu em Tecoa, 19 quilômetros de Jerusalém e 9 quilômetros de Belém, mas ele profetizou basicamente para Israel, para o Reino do Norte. Amós foi contemporâneo dos profetas Oséias, que nós já falamos, e também do profeta Jonas. Então a data de Amós também é bem recuado. É antes do Reino do Norte ser levado cativo. Os 6 primeiros profetas menores profetizaram antes do Reino do Norte. O livro de Amós, ele fala muito sobre justiça social. Inclusive, é um dos textos mais atuais. Fica parecendo até que nós colocamos palavras hoje na Bíblia se referindo aos juízes, mercenários, políticos, aqueles que têm se vendido por dinheiro e que deveriam tratar e cuidar do bem. Eles se venderam e agora fazem o mal por interesses próprios. Parece muito com a nossa sociedade hoje. Infelizmente, o pecado, a corrupção são cíclicos, ou melhor, nem cíclicos, são lineares. Sempre ocorreram e, infelizmente, sempre numa escala detestável, vergonhosa. Na verdade, Amós, ele vai profetizar numa época em que Israel enfrentava uma certa prosperidade. Ainda não havia sido levado cativo. Pelo contrário, eles se achavam os únicos e verdadeiros amados filhos de Deus na terra. E eles desprezavam os outros povos, os pagãos, os gentios, e eles também desprezavam os pobres da sua própria terra. Os ricos desprezavam e abusavam sobre os pobres. Que novidade, né, acontecer isso? O tempo que Amós profetizou, ele começa dizendo 2 anos antes de um terremoto. Ele inicia o seu ministério profético em Betel.
Ele profetizou esse terremoto no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 8 e no capítulo 9. Esse terremoto foi tão grande, ele foi tão grave, as consequências foram tão desastrosas, que quase 300 anos depois, o profeta Zacarias, nós vamos ver, ele vai citar esse terremoto que Amós profetizou. E a mensagem de Amós, a palavra-chave da mensagem de Amós é castigo. O pecado da nação implica no julgamento da nação. Então nós precisamos entender muito claro, esse é um livro que ele tem várias ameaças de castigo, várias ameaças de coisas ruins, várias exortações que Deus faz ao povo para que ele se arrependesse. Deus deu muita chance ao povo e ele avisou o que aconteceria, mas infelizmente o povo foi levado cativo porque não abandonou seus maus caminhos. O livro de Amós era uma linguagem muito simples, ele era um homem simples, ele era um homem humilde, e a linguagem dele é muito simples, mas é muito pitoresca, ou seja, é muito particular, é muito interessante. Ele usa algumas metáforas que nós poderíamos considerar chocantes. Por exemplo, ele diz que Deus está cansado, a misericórdia de Deus está cansada com os pecadores, eles são como um carro sobrecarregado para Deus. Olha só que expressão de difícil entendimento se a gente entender que Deus tem todo o poder e jamais se cansa, mas é porque Deus já estava farto, cansado, ou seja, o tempo estava acabando para que o povo pudesse se arrepender. Ele também diz que a pressão do seu dever de profeta era comparado a um rugir do leão. Era algo assim que o esmagava, metia medo e ao mesmo tempo ele precisava fazer. Ele também diz que o povo pensava que escaparia do castigo, mas que esse escape do remanescente de Israel seria comparado a um pastor que tira da boca do leão a sua ovelha, mas ele tira 2 pernas ou então a pontinha da orelha da boca do leão. Ele diz assim, quem está pensando que vai escapar, Deus vai livrar um remanescente, mas ele vai livrar uma beiradinha do povo, a pontinha da orelha, ou então 2 pernas da ovelha. Ele não vai livrar o povo todo. É muito interessante. Amós, ele era um profeta de Deus, alguém tirado lá de baixo, na hierarquia, na sociedade, né? Mas ele não deixa isso subir a cabeça. Pelo contrário, ele permanece fiel, em solidão, ele permanece observando a natureza, observando as coisas que Deus faz e pregando com ousadia sua mensagem. E quando ele é repreendido e o rei e um falso profeta chega para ele e diz, olha, Amazias, sacerdote de Betel, ele fala, vai embora, você nem é daqui do Reino do Norte, vai-te embora, vai profetizar lá para o Reino do Sul. Amós responde no capítulo 7, no versículo 14, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu sou boieiro, ou boiadeiro, como nós falamos hoje, e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então ele não temeu o sacerdote e ele nunca se considerou um profeta. Ele se considerava alguém que Deus mandou dar um recado e ele estava dando um recado. Que maravilha podermos ver um homem cumprindo a vontade de Deus com tanta fidelidade, com tanta humildade. Ele nunca procurou ser agradável aos ouvidos do povo. Ele falava lealmente aquilo que Deus estava mandando ele falar, fosse duro como fosse. É interessante, ele sempre na sua mensagem usou a expressão profética, né? Assim diz o Senhor. Era uma mensagem direta de Deus para o povo de Israel, o povo que tinha abandonado o seu Deus. E é muito, muito interessante, por quê? Porque ele traz várias revelações, várias visões. Ele fala sobre os gafanhotos que nós citamos quando falamos de Joel, que Amós já havia profetizado, assim como Salomão. Ele fala do fogo, do prumo, ele usa figuras do fruto de verão, e ele fala sobre o altar de Deus que seria derrubado. Amós prediz a vinda do Senhor e o estabelecimento do seu reino davídico para sempre, quando ele fala da restauração que o povo haveria um dia. Então nós podemos ver que, mesmo com todas as advertências, com todas as ameaças, com tudo o que Deus mandou Amós falar de ruim para o povo, no final
ele ainda dá ao povo uma mensagem de restauração. O amor de Deus é acompanhado do seu perdão para um povo cruel. Para você ter uma ideia de como a mensagem parece atual, eu gostaria de ler para você um pedacinho só de como Amós descreve a sociedade daquele tempo. Por 3 transgressões de Israel e por 4, é o jeito que ele falava, né, dizendo não é só por uma coisinha ou outra, a lista vai crescendo, é isso que ele quer dizer, lá no capítulo 2, a partir do verso 6, não suscitarei o castigo, mas porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, e se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, com letra minúscula, seu falso Deus, bebem o vinho dos que o foram multados. Olha como a corrupção era grande. Ele continua dizendo lá no capítulo 5, aborreceis na porta os que vos repreende e abominais os que falam sinceramente, a partir do verso 10. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo, não habitareis nas casas de pedra lavadas que tendes edificado, nem bebereis o vinho das vides desejáveis que tendes plantados, porque eu sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. O texto de Amós, ele é muito duro, mas ele nos mostra algo que nós devemos realmente ter em mente e nunca nos esquecer. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Os olhos do Senhor não estão encobertos. Ele vê o sofrimento do seu povo, ele vê a opressão do pobre, ele vê a maldade no coração do rico, das autoridades, dos juízes corruptos, das autoridades corruptas, daqueles que tinham o dever de cuidar e de zelar e estão pisando a cabeça do pobre. Ele vê. E o Senhor virá em socorro desse povo. Ele vai salvar um pedacinho, que é o remanescente, mas ele vai punir, ele vai castigar aqueles que se afastaram da função pelo qual lhes deram. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Muito atual para o nosso tempo, mas mais importante do que o Senhor ver e punir simplesmente, como se nós nos sentíssemos, vingados de toda a opressão, de toda a corrupção. Lá no último capítulo, ele termina o seu livro dizendo: eis que vem dias em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Mudarei a sorte do meu povo, verso 14. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. O amor e o perdão de Deus estão muito claros no livro de Amós. Ele ama a tal ponto que ele precisa punir aquele que está falhando, para que pelo menos assim possa cair em si e se arrepender. Mas, mesmo punindo, mesmo avisando que vai haver tragédia sobre tragédia, punição atrás de punição, mesmo com várias exortações, ameaças, dizendo eu farei, o Senhor no final diz: eu restaurarei as cidades, vocês vão poder plantar e colher, vocês vão poder viver de novo na cidade que eu dei, e ninguém vai tirar vocês de lá. O perdão de Deus está disponível, basta que se convertam dos seus maus caminhos. O castigo de Deus é com o propósito de fazer-nos nos aproximar novamente do Senhor. Amós, um homem simples, um picador de sicômoros, alguém que trabalhava numa das funções mais baixas, mais simples de todo Israel, foi alguém que Deus levantou para dizer: olha, povo de Deus, olha você rico, olha você autoridade, olha você povo que está se deixando enganar por esses ricos e falsas autoridades. Eu sou Deus,
eu estou vendo o que está acontecendo e a minha mão vai chegar a hora de pesar, mas ao mesmo tempo vai chegar uma outra hora depois que a minha mão vai levantar vocês de volta e vai restaurar a sua sorte. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa se sentir amparado, protegido, cuidado pelo Senhor. O Senhor está vendo o que nós estamos passando. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos descansar no Senhor. Deus nos abençoe. Amém.